Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Avião cai na Índia e deixa ao menos 260 pessoas mortas. Partidos se organizam para fazer oposição à elevação de impostos. STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por conteúdos de usuários. Estados Unidos esvaziam embaixadas de olho em possível ataque de Israel contra Irã. Mortes por gripe sobem quase 60% na capital paulista. E os preparativos para a Copa do Mundo de 2026. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Um avião com 242 pessoas a bordo caiu na Índia nesta quinta-feira. O Boeing 787 Dreamliner caiu em uma área residencial segundos após a decolagem. De acordo com a polícia local, 204 corpos foram recuperados. Uma pessoa sobreviveu quando um avião de passageiros com destino a Londres caiu nesta quinta-feira na cidade indiana de Ahmedabad com 242 pessoas a bordo. A aeronave da Air India caiu logo após a decolagem em uma área residencial entre um hospital público e o bairro de Goda Camp. Air India Flight AI-171. O voo AI-171 da Air India, operado por uma aeronave Boeing 7878, viajando de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente após a decolagem. O voo AI-171 transportava 230 passageiros e 12 tripulantes. Dos passageiros, 169 são cidadãos indianos, 53 cidadãos britânicos, há 7 portugueses e 1 cidadão canadense. There are 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national. A Autoridade de Aviação Civil da Índia informou também que havia 2 pilotos e 10 tripulantes de cabine a bordo do avião. A polícia informou que mais de 200 corpos já foram encontrados. Entre as vítimas estão os que morreram na queda da aeronave e pessoas que estavam nos prédios contra os quais o avião se chocou. Este é o primeiro acidente que envolve o Boeing 787 Dreamliner. A fabricante americana Boeing afirmou que está em contato com a Air India e pronta para prestar suporte à empresa. Os partidos PP e União Brasil anunciaram que vão fazer oposição às medidas de Fernando Haddad, que pode elevar os impostos. Os 2 grupos já são responsáveis por 4 ministérios de Lula e possuem 109 deputados federais e 14 senadores. União Brasil e PP anunciaram o fechamento da questão contra o aumento de impostos que o governo petista vem trabalhando. O fechamento de questão é um instrumento utilizado pelas direções partidárias quando querem forçar que toda a bancada na Câmara e no Senado vote unida, em uma só posição. Segundo o presidente do União, Antônio Rueda, a escalada de desequilíbrio fiscal criada pelo atual governo entrou em uma rota sem saída. Rueda afirmou ainda que os partidos só aceitarão qualquer questão fiscal se a coluna de despesas estiver no centro do debate. O presidente do PP, Ciro Nogueira, disse que o momento é de riscar uma linha no chão para demarcar quem é contra e quem é a favor do aumento de impostos. União Brasil e PP se juntam ao Partido Liberal e Novo para fazer oposição ao texto do governo. Esses partidos somam um pouco mais de 1/3 do Congresso Nacional e essa junção deve dificultar a aprovação da proposta. Outros partidos de centro e direita também devem manifestar oposição à elevação de impostos, mas, segundo informações, a ordem é para aguardar a publicação da medida provisória para análise do conteúdo, antes de qualquer movimento. O rascunho do governo está pronto e faltam só detalhes para ser divulgado. O texto traz iniciativas que buscam novas arrecadações para o governo petista fechar as contas em 2025. E também nos próximos anos, ou seja, zerar o déficit das contas públicas sem necessidade de novos congelamentos de gastos. Dentro do texto, o único ponto que parece ter consenso trata do aumento da taxação das bets, de 12% para 18%. Parlamentares concordam que o aumento é necessário para combater os efeitos nocivos das casas de apostas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos publicados pelos usuários.
Votaram a favor da proposta os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o presidente, Luiz Roberto Barroso. O ministro André Mendonça divergiu do tema e votou contra. Como houve opiniões diferentes, os ministros ainda vão definir detalhes sobre como e sob quais condições as plataformas digitais deverão responder e reparar os danos causados pelas postagens. O tema discutido pela Suprema Corte é saber se esses aplicativos podem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais, por não terem retirado do ar postagens ofensivas. Os conteúdos que integram o debate são os discursos de ódio, fake news ou prejudiciais a terceiros. Os casos envolvem a aplicação de um trecho do Marco Civil da Internet, que entrou em vigor em 2014. Em um dos artigos, ela estabelece que as plataformas digitais só serão responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos, se, depois de uma ordem judicial específica, não tomarem providências para retirar o material do ar. O Supremo Tribunal Federal vai buscar um consenso entre as posições apresentadas. A França também está prestes a regular as redes sociais. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que vai proibir as redes sociais para os menores de 15 anos, se a União Europeia não se posicionar sobre o tema. O presidente francês Emmanuel Macron esteve na abertura da Vivatech em Paris, maior evento de tecnologia da Europa. Cercado por jornalistas, ele foi questionado se um referendo seria o caminho escolhido para concretizar a promessa feita na véspera de proibir as redes sociais para os menores de 15 anos no país, em alguns meses, se a União Europeia não o fizer. Nós poderíamos, mas a verdade me obriga a dizer que isso depende da lei europeia. Então o que estamos criando é um equilíbrio de poder para fazer com que as coisas avancem. E espero que possamos fazer a Europa se mover rapidamente, porque isso é uma questão de saúde pública. E se não conseguirmos fazer a Europa se mover, então estaremos à frente do jogo. Macron fez a promessa depois de apontar a explosão das famílias e as redes sociais como causas da epidemia de ataques juvenis com arma branca, como de terça-feira, quando um adolescente de 14 anos matou uma assistente pedagógica no leste da França. Preocupados com a desinformação, o assédio e a pornografia, vários países pressionam para que a União Europeia reforce a proteção dos menores e limite seu acesso às redes sociais. O bloco já possui normas de conduta para as plataformas digitais, mas esses países, apoiados em estudos sobre os efeitos nas crianças, buscam que as medidas sejam fortalecidas. O Supremo Tribunal Federal pediu ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a extradição da deputada federal Carla Zambelli para cumprir a pena de 10 anos de prisão em regime fechado. Carla Zambelli deixou o Brasil 20 dias após a publicação da condenação dela. No documento enviado ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes diz que a deputada, de forma consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais mediante planejamento para adulterar informações sem autorização. No Superior Tribunal de Justiça, decidiu manter a condenação de Nicolas Ferreira e o deputado federal terá que pagar R$30 mil de danos morais por transfobia contra a deputada Duda Salabert. O caso se refere ao ano de 2020, quando os dois parlamentares ainda eram vereadores em Belo Horizonte. Durante a campanha eleitoral daquele ano, Nicolas concedeu uma entrevista na qual questionou se os documentos de Duda estariam no feminino ou masculino, desrespeitando a identidade de gênero dela. Antes de ter o recurso especial negado, o parlamentar recorreu 3 vezes, alegando liberdade de expressão, mas perdeu em todas. Na decisão, a ministra responsável pelo caso, Isabel Galotti, destacou que a liberdade de expressão tem limites e deve ser equilibrada com outros direitos importantes, como o respeito à dignidade das pessoas, a honra e a identidade de gênero. Para Duda, a decisão é uma conquista importante. Segundo ela, a decisão também é importante para todas as pessoas trans que enfrentam transfobia de forma contínua. A decisão é definitiva e não cabe mais recurso. A votação do novo Código Eleitoral foi adiada após um adendo de 500 páginas ser apresentado pelo relator do tema, o Marcelo Castro. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, sugeriu que os representantes dos partidos se reúnam para discutir um texto final. O projeto debatido prevê a criminalização de fake news, além de reservar 20% das cadeiras para as novas mulheres. A nova votação foi marcada para o dia 9 de julho. A Rússia e a Ucrânia efetuaram hoje mais uma troca de prisioneiros de guerra. O número oficial não foi divulgado. Rússia e Ucrânia anunciaram nesta quinta-feira que realizaram uma nova troca de prisioneiros de guerra após o acordo alcançado nas recentes negociações entre os dois países em Istambul,
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou no Telegram que militares gravemente feridos ou muito doentes das Forças Armadas, da Guarda Nacional e da Guarda de Fronteira voltaram para casa. O exército russo confirmou a troca, detalhando que um grupo de militares russos foi devolvido do território controlado pelo regime de Kiev. As duas partes não especificaram o número de prisioneiros trocados. Na quarta-feira, a Ucrânia anunciou ter recuperado os corpos de 1.212 soldados mortos na linha de frente e a Rússia recuperou 27 corpos de soldados. A repatriação de corpos e as trocas de prisioneiros têm sido um dos poucos campos em que Kiev e Moscou têm cooperado desde o início da invasão russa há mais de 3 anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o novo programa de armamento do país será focado em armas nucleares. A declaração foi transmitida pela TV estatal durante uma reunião com autoridades de alto escalão dedicada à indústria de defesa. A fala de Putin ocorre em meio às ameaças do país de um ataque nuclear no contexto da guerra na Ucrânia. No início da semana, Vladimir Medinsky, assessor do presidente, disse que haveria uma guerra nuclear se a Ucrânia e membros da OTAN tentassem retomar territórios ucranianos ocupados por tropas russas. Segundo ele, se não houver a assinatura de uma paz verdadeira para encerrar a guerra, acontecerá o fim do mundo. Não é a primeira vez que a Rússia sobe o tom sobre a guerra. No fim de maio, Dmitry Medvedev, principal responsável pela segurança do Kremlin, afirmou que havia risco de uma terceira guerra mundial, ao comentar uma fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que Putin estava brincando com fogo. De acordo com a Federação dos Cientistas dos Estados Unidos, a Rússia tem o maior número de ogivas nucleares do mundo. Os Estados Unidos começaram a esvaziar a embaixada do país no Iraque e autorizaram que funcionários não essenciais do governo deixem alguns países do Oriente Médio. Segundo o jornal The Washington Post, a medida foi adotada diante do risco de Israel atacar o Irã. A imprensa norte-americana também foi afirmando que oficiais dos Estados Unidos foram avisados de que Israel está totalmente preparado para lançar uma operação contra o Irã. E uma organização humanitária da faixa de Gaza acusou o grupo terrorista Hamas de atacar um ônibus com funcionários. A Fundação Humanitária de Gaza, a GHF na sigla em inglês, apoiada por Estados Unidos e Israel, acusou o movimento palestino Hamas de um ataque contra funcionários que deixou pelo menos 8 mortos e vários feridos. A distribuição de alimentos e produtos de primeira necessidade na faixa de Gaza tem ficado cada vez mais tensa e perigosa, o que aprofunda a crise de fome no território devastado pela guerra e que está sob bloqueio de Israel. A GHF, organização que tem um financiamento pouco claro, denunciou que um ônibus que transportava mais de 20 membros da equipe foi atacado brutalmente pelo Hamas durante a noite de quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores de Israel acusou o Hamas em uma mensagem publicada nas redes sociais de usar o sofrimento em Gaza como arma, negando alimentos, atacando socorristas e abandonando o povo. Em uma mensagem à agência France Press, a fundação afirmou que todos os passageiros do ônibus eram palestinos e colaboradores humanitários. O grupo palestino afirmou que a fundação é uma ferramenta nas mãos do exército de ocupação, usada para atrair civis em direção a armadilhas mortais. A GHF iniciou as operações em 26 de maio, depois que Israel impôs mais de 2 meses de um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária em Gaza. A ONU e as principais organizações humanitárias se negam a cooperar com o GHF por questões como o método de trabalho e a neutralidade do grupo. A ONG israelense de defesa dos direitos humanos, Adalah, informou que o brasileiro Thiago Ávila e também a deputada francesa foram colocados em confinamento solitário. Os dois se recusaram a assinar um documento que previa a deportação deles. O brasileiro Thiago Ávila e a eurodeputada francesa Rima Hassan, detidos por Israel na manhã de segunda-feira, a bordo de um barco que levava ajuda humanitária com destino a Gaza, foram colocados em confinamento solitário em prisões separadas. A denúncia foi feita pela ONG israelense de defesa de direitos humanos, Adalah. Contatada para obter uma resposta, a autoridade prisional israelense encaminhou a AFP para o Ministério das Relações Exteriores, que afirmou ter verificado a informação. Segundo a Adalah, um tribunal israelense manteve na noite de terça-feira as ordens de detenção de 8 ativistas pró-palestinos, detidos no veleiro Medlin até a próxima audiência, marcada para 8 de julho.
mas a organização informou que os ativistas poderiam ser devolvidos à sua terra natal esta semana, já que a lei israelense estipula um período de detenção de 72 horas antes que aqueles que entraram ilegalmente no país possam ser deportados à força. De acordo com a ONG, os 8 militantes que ainda estão detidos, incluindo Ávila e Hassan, se recusaram a assinar um documento autorizando sua expulsão, negando ter entrado ilegalmente em território israelense. 4 dos 12 ativistas que viajavam no barco com destino a Gaza, a sueca Greta Thunberg, 2 cidadãos franceses e um espanhol, retornaram aos seus países após aceitar a expulsão de Israel na terça-feira. As forças de defesa de Israel anunciaram a recuperação de 2 corpos de reféns na faixa de Gaza. Israel afirma que os 2 foram sequestrados e mortos no dia 7 de outubro de 2023. Segundo as autoridades locais, 52 reféns permanecem em posse dos terroristas do Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o acordo assinado com a China sobre as tarifas comerciais. Washington vai permitir que estudantes chineses continuem frequentando as universidades norte-americanas. O presidente norte-americano afirmou na plataforma Truth Social que a China vai fornecer terras raras e ímãs e que Washington permitirá que estudantes chineses continuem frequentando universidades americanas. Donald Trump disse que ele e o presidente chinês vão trabalhar em colaboração para abrir o comércio à China. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que se a China corrigir o curso cumprindo a parte dela no acordo comercial, haverá um reequilíbrio das 2 maiores economias do mundo. China e Estados Unidos concordaram em reduzir suas tarifas de 3 dígitos em maio, durante negociações em Genebra, mas o consenso chegou ao fim após Trump acusar a China de violar o acordo. As terras raras citadas por Trump são metais usados em uma variedade de produtos, desde veículos elétricos a discos rígidos, turbinas eólicas e mísseis. Ele também indicou que, segundo o acordo, os Estados Unidos aplicarão tarifas de 55% sobre produtos chineses. Pequim, por sua vez, deve cobrar taxas de 10% sobre os produtos norte-americanos. O primeiro-ministro da Polônia recebeu um voto de confiança do parlamento após perder a eleição presidencial. O governo pró-europeu da Polônia ganhou um voto de confiança no parlamento, com o qual buscava demonstrar que ainda conta com o apoio da maioria, mesmo depois de sofrer um duro revés na eleição presidencial deste mês. O primeiro-ministro Donald Tusk anunciou a votação depois que o nacionalista Karol Nawrocki venceu as eleições presidenciais, o que levantou preocupações de que o governo poderia se enfraquecer. Depois de várias horas de debate, 243 dos 460 legisladores do parlamento votaram a favor de Tusk, que chegou ao poder em 2023 à frente de uma coalizão. Apesar disso, o premier vai ter um árduo trabalho assim que Nawrocki, admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar posse em agosto. Analistas afirmam que o presidente vai tentar dificultar e derrubar o governo, além de impulsionar o principal partido da oposição. A Polônia é uma economia em rápido crescimento e se tornou um ator regional com grande importância desde o início da guerra na Ucrânia. Os presidentes no país têm certa influência na política externa e de defesa, mas o principal poder é o direito de veto sobre a legislação aprovada pelo parlamento. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pediu para cumprir a pena de 6 anos de prisão em casa. A defesa dela acionou o Tribunal Penal Internacional apontando perseguição política. Apoiadores se reuniram em frente à residência de Cristina Kirchner, em Buenos Aires, após a Suprema Corte do país ter mantido a condenação da ex-presidente. Na terça, a Suprema Corte argentina confirmou a condenação a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua contra Kirchner por administração fraudulenta em contratos de obras públicas na província de Santa Cruz. Foi dado um prazo de 5 dias úteis para que ela se entregue ao Tribunal Federal. Os advogados pediram que a líder peronista de 72 anos cumpra sua pena em seu apartamento no bairro de Constitución, em Buenos Aires. O advogado Gregório Dalbon viajou para a Haia, nos Países Baixos, para denunciar ao Tribunal Penal Internacional o que considera uma perseguição política contra Cristina Kirchner. Próximo bloco, PM é executado na Baixada Fluminense, polícia identifica criminoso. E ainda mortes por gripe sobem quase 60% na capital paulista. Uma câmera de segurança gravou o momento em que o cabo da Polícia Militar, William de Oliveira, foi morto a tiros em Guapimirim, no Rio de Janeiro.
A cena mostra o cabo William de Oliveira estacionando seu carro na rua, em frente a uma casa. Logo em seguida, um dos passageiros do veículo de cor mais escura atira pela janela do banco traseiro direito. Lotado no 34º Batalhão da Polícia Militar, ele foi alvo de vários disparos quando desceu do veículo. Pouco tempo depois, um outro carro aparece na cena, um carro de 2 portas. Nesse momento, um novo atirador sai pela porta do carona com uma pistola na mão direita. E mais disparos a queima-roupa são feitos. Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança na rua. Durou menos de 1 minuto. Em nota, a Polícia Militar disse que quando os agentes chegaram no local do crime, William já estava morto. O agente era casado e deixa uma filha. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já identificou todos os criminosos envolvidos na morte do policial. E, de acordo com os investigadores, a ação dos criminosos pode ter sido uma retaliação de traficantes da região. Testemunhas próximas ao policial afirmaram que ele atuava no combate ao tráfico de drogas em áreas dominadas pelo Comando Vermelho. A polícia liberou o vídeo do depoimento do humorista Marcelo Alves, que confessou ter matado a Miss Raíssa Sueli em Curitiba. Ele deu detalhes sobre como atraiu a jovem antes de matá-la. A jovem, que ficou 8 dias desaparecida, era amiga de Marcelo. Vivia em Curitiba havia 3 anos e anunciou para a família que se mudaria para São Paulo para trabalhar. Mas, segundo a polícia, o homem inventou a falsa proposta para poder levá-la até a casa dele, com o objetivo de se declarar. A jovem foi morta depois de rejeitá-lo e teve o corpo escondido em uma área de mata. Após ele convencer a jovem, Marcelo combinou a viagem para segunda-feira, 2 de junho. No depoimento, Marcelo contou que buscou Raíssa na casa onde ela morava, com amigas, no bairro Portão, em Curitiba. As amigas da jovem ajudaram a colocar os pertences dela no carro e se despediram. Ele contou ainda que levou a jovem para almoçar e depois foram até a casa dele, onde cometeu o crime. Segundo Marcelo, ele utilizou uma abraçadeira plástica para estrangular a vítima. No depoimento, Marcelo também contou que após o crime ligou para o filho de 26 anos pedindo para que ele fosse até a casa. Ele afirma que o filho não teve participação no assassinato, mas ajudou a levar o corpo da jovem até a área de mata onde ela foi descartada, em Araucária, na Grande Curitiba. O filho foi preso por ocultação de cadáver, pagou a fiança e foi liberado. A delegada Aline Manzato afirmou que as investigações indicam que a morte da Miss foi um crime premeditado pelo humorista. Ela apontou inconsistências entre o depoimento e provas coletadas. Outro ponto levantado pela investigação é a motivação do crime. Conforme Manzato, o humorista demonstrou frustração diante da recusa de Raíssa em se envolver romanticamente com ele, e por isso a polícia trata o caso como feminicídio. Marcelo Alves está preso desde segunda e a justiça aceitou que ele continue detido preventivamente. A Justiça Federal condenou a 44 anos e 8 meses de reclusão Roberto Soriano, o Tiriça, acusado de ter sido mandante do assassinato do agente penitenciário Alex Bellarmino. O agente emboscado quando se dirigia para uma aula de tiro. Roberto Soriano já está condenado por outro crime, o assassinato de Melissa Almeida, psicóloga da prisão de Catanduvas. A defesa vai recorrer da sentença. A cidade de São Paulo registrou um aumento de 57,1% no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave entre janeiro a maio deste ano. Esse foi um dos motivos para a Prefeitura da capital levar as vacinas para as estações de trens, metrôs e ônibus. O número de mortes por síndrome respiratória aguda grave causadas por influenza entre janeiro e maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, cresceu quase 60%. Segundo os dados, foram 121 óbitos pela doença somente em 2025. Mesmo com o avanço da gripe e a proximidade do inverno, a adesão à campanha de vacinação segue baixa. Segundo a Prefeitura de São Paulo, apenas 40% dos grupos prioritários se vacinaram até agora, bem abaixo da meta de 90%. Para tentar ampliar o acesso, a Secretaria Municipal da Saúde passou a aplicar a vacina contra a gripe também em locais de grande circulação de pessoas. Desde o início da semana, pontos de vacinação foram montados em estações de trem, metrô e terminais de ônibus da cidade. A estratégia vai até o dia 27 de junho. Um boletim da Fundação Oswaldo Cruz mostra também que São Paulo está entre as 15 capitais brasileiras com crescimento prolongado de casos de síndrome respiratória. Em todo o país, a influenza é o principal vírus associado aos óbitos registrados principalmente entre crianças e idosos. A seguir, jovem publica informação equivocada sobre viagem espacial e gera debate nas redes sociais. E a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026.
Brian Wilson, cofundador do grupo musical americano The Beach Boys, morreu aos 82 anos ontem. Wilson era considerado um dos maiores músicos e compositores da história. Brian Wilson, cofundador do grupo musical americano The Beach Boys, morreu aos 82 anos. Estamos com o coração partido em anunciar que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu. Estamos sem palavras neste momento, anunciou sua família. O líder dos Beach Boys enfrentou transtornos mentais durante boa parte de sua vida. A esquizofrenia e a depressão forçaram o proeminente compositor a se afastar da vida pública quando a sua popularidade atingia novos patamares. The Beach Boys se tornou uma das bandas de rock mais importantes dos Estados Unidos. De 1962 a 66, compôs mais de 200 hinos ao sol, surf e às garotas bronzeadas, e tornou o Beach Boys a banda americana mais vendida do mundo. O Wilson era considerado um dos maiores músicos e compositores da história. Em seu catálogo estão canções clássicas do rock and roll, como Surfing USA e I Get Around. Também se destacou com melodias marcantes, como Don't Worry Baby e California Girls. Em 1966, lançou Good Vibrations, uma composição complexa gravada em menos de 6 semanas. O single vendeu 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. O Wilson foi diagnosticado com esquizofrenia quando tinha apenas 25 anos, quando abdicou da carreira. Diagnosticado com demência em seus últimos anos, foi colocado sob tutela em maio de 2024. O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou durante a Febraban Tech 2025 que a capital Belém tem 39 mil hospedagens consolidadas. A cidade recebe, em novembro, a Conferência Climática da ONU. Helder Barbalho disse que a gestão quer ofertar mais de 50 mil leitos e que hoje mais de 39 mil já foram consolidados. Segundo ele, os números somam hotéis construídos, modernização de instalações já existentes, cruzeiros, além da Vila COP. Barbalho ainda defendeu que há uma espécie de gordura com o número de 50 mil, visto que o dia único mais movimentado da COP29 em Baku, no Azerbaijão, reuniu um total de 28 mil convidados. Questionado sobre supostos preços abusivos cobrados em hospedagens na capital paraense para a conferência, Barbalho defendeu que a expansão da oferta de leitos, dando mais opções àqueles que participarão da COP, é a principal estratégia para driblar este tipo de movimento. Na entrevista a jornalistas, Helder ainda foi questionado sobre a possibilidade de os Estados Unidos não enviarem representantes à conferência. O governador defendeu o permanente diálogo com o governo do país, independentemente da presença ou não. A Conferência Climática da ONU acontece em novembro desse ano e enfrenta problemas de hotelarias e atrasos nas entregas nas obras. O governo federal já afirmou anteriormente que todos os prazos serão cumpridos. A mineira Laísa Peixoto ganhou espaço nas redes sociais ao afirmar que vai participar do voo inaugural da Titãs Space em 2029. Em 2022, a jovem disse que concluiu um treinamento de astronauta pela NASA, mas a agência norte-americana afirmou que não tem qualquer vínculo com essa jovem. Em uma publicação feita no Instagram, a mineira conta que é oficialmente astronauta da turma de 2025. E que em 2029 realizará o suposto voo inaugural da Titãs Space, comandado pelo astronauta veterano da NASA, Bill McArthur. De acordo com a publicação, ela foi selecionada para se tornar astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas e para futuras missões à Lua e Marte. Em 2022, a brasileira havia dito ter concluído o treinamento de astronauta pela NASA. Ela também afirma fazer mestrado na Universidade de Colômbia, mas a universidade não localizou registros com o nome da mineira em cursos da instituição. Segundo a NASA, a formação para astronauta requer título de mestre em uma área STEM, incluindo engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciência da computação ou matemática. Ao mesmo tempo, a agência norte-americana negou qualquer vínculo com a missão Titãs Space. A missão citada por Laísa Peixoto não tem autorização para voos espaciais. De acordo com a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos, a empresa não possui licença para operações comerciais de voos espaciais tripulados. E entre tantas desinformações ou informações mal contadas, a assessoria da brasileira disse que a participação de Laísa no voo espacial foi confirmada pelo representante da empresa, Neil Leckman, que também informou que o site da Titãs Space está desatualizado.
Você que busca casa própria ou não sabe onde morar, olha só, uma casa do arquiteto Oscar Niemeyer está à venda por 25 milhões de reais. A mansão está localizada no bairro de Pinheiros, na região oeste da cidade de São Paulo. O arquiteto deu a mansão de presente ao amigo Milton Mitidieri no início dos anos 1960. E o espaço é o que não falta. A casa tem 5 dormitórios, 2 banheiros com banheira, além de 3 salas, um escritório e uma garagem para 6 carros. Ao todo, o terreno tem 1.800 metros quadrados. É uma bela casa, só que não é para todo o público. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Betes rejeitou a relatoria final, que previu o indiciamento de influenciadores e empresários ligados à divulgação de empresas do setor. O parecer de Soraya Tronic foi rejeitado por 4-3. A relatora diz que vai mandar as conclusões dela às autoridades competentes, como o Ministério Público e Polícia Federal. Agora a gente vai falar de futebol, porque falta menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026. E nós mostramos ontem aqui que o Brasil já está classificado. Mas até a bola rolar, muita coisa precisa acontecer. O México, por exemplo, se prepara para receber a abertura do torneio. As autoridades da Cidade do México inauguraram nesta semana 2 relógios que fazem a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026. O Mundial do ano que vem terá o pontapé dado no Estádio Azteca, no dia 11 de junho, e será o primeiro em 3 países, México, Canadá e Estados Unidos. A prefeita da Cidade do México, Clara Brudaga, afirmou que a cidade viverá a Copa sem racismo, sem cacismo, sem discriminação, sem xenofobia e sem homofobia. De acordo com ela, todas as torcidas são bem-vindas. Clara Brugada estava ao lado do jogador italiano Alessandro Del Piero, na inauguração dos relógios. Ela e o campeão mundial de 2006 também exibiram a taça da Copa do Mundo. Ela é linda, não é mesmo? A Cidade do México receberá 5 jogos no Estádio Azteca e vai se tornar o primeiro a sediar a abertura de 3 Copas do Mundo. Sabe quem foi campeão nesse estádio? Ele mesmo, Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, no dia 21 de junho de 1970. O Brasil venceu a Itália por 4-1 e se tornou tricampeão mundial. Mas não é só a capital que se prepara para o maior torneio de futebol do mundo. As cidades de Guadalajara e Monterrey também vão receber partidas da Copa do Mundo e estão em obras aceleradas. A data FIFA acabou e, com isso, o Campeonato Brasileiro está de volta. O Grêmio recebe o Corinthians daqui a pouquinho lá no Sul. A partida começa às 8 horas. E o São Paulo também joga hoje e recebe o Vasco da Gama no estádio do Morumbis. A bola rola às 9h30. Lembramos aqui também que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estão nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E esse torneio começa no próximo sábado. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem atualizado acessando no YouTube TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite. Até amanhã.